Fala, galerinha. Hoje eu queria falar sobre o Audacity com vocês. O software de edição de áudio que é muito usado por quem faz gravação de voz, podcast, quer recuperar um áudio antigo, retirar ruído, esse tipo de coisa. É um software que eu sou muito fã, né? Fica a pergunta aí, bota aí nos comentários quais softwares vocês são fãs. Eu sou fã do Audacity e do VLC, provavelmente deve ter alguns outros aí que eu tiro o meu chapéu, né? Mas eu quero falar de uma maneira um pouco diferente, tá? Porque eu não quero apenas falar sobre ele de uma maneira técnica, fazer um tutorial, alguma coisa assim. Eu quero falar um pouco sobre os últimos acontecimentos da comunidade que já vem de alguns anos, desde que ele trocou de dono, que ele foi um software que foi vendido. E, dando uma olhada em retrospecto e nas últimas notícias que têm saído, eu tenho, na realidade, boas notícias sobre o caminho que o software pode estar indo, o que é uma coisa que geralmente a gente não fala aqui no canal. Olha, estou otimista com o futuro, né? Mas eu tô mais ou menos, e eu acho que a gente vai poder debater vários assuntos muito legais sobre software livre, sobre a comunidade de software livre, sobre desenvolvimento de software e sobre guerras culturais que a gente tem em volta dos projetos que a gente gosta, assim, de uma maneira que vai ser bem canal Teclas, tá? Então eu espero que vocês gostem. Esse é o canal Tecnologia e Classe, sempre falando sobre tecnologia da perspectiva da classe trabalhadora. Se você curte o trabalho, deixa um like, se inscreve, apoie, tem todos os links ali na descrição. Mas é isso aí, nós nos vemos no vídeo. Falou! Ok, este pequeno roteirinho que eu estou fazendo aqui, ele se chama Eu Adoro o Audacity Ainda Mais Agora. Por quê, tá? A notícia boa que eu falei pra vocês é que eu vi esse vídeo maravilhoso, recomendadíssimo, né? Não faremos react nem nada assim, porque ele tem 50 minutos e ele tá em inglês. Porém, muito, muito legal. Ele é do canal Tanta Crew, que é um canal que faz conteúdo de música. Geralmente eu já tinha visto alguns vídeos sobre o MuseScore dele e é importante isso pra gente falar depois. Não é um canal que eu sigo tanto, mas esse cara, aparentemente, né, descobri, ele também trabalha com desenvolvimento de software e hoje ele é o líder do projeto Audacity hoje. Por quê? Porque o projeto Audacity ele foi comprado por um grupo, nós vamos falar mais pra frente disso, é um grupo que se chama Muse. Tecnicamente não é a mesma coisa que o MuseScore, o nome só é parecido e ele também é dono do MuseScore agora. Mas nesse vídeo ele faz algo muito maneiro, que é o quê? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês um pouquinho. Ele começa respondendo algumas controvérsias que o Audacity tem se envolvido nos últimos tempos, que é o quê? Ó, essa aqui seria uma nova versão e quem conhece a interface velhinha dele sabe que tá bem diferente, né? Isso aqui seria uma nova versão do Audacity que tem várias novas features e agora se propõe a ser um software de edição musical muito mais completo, como, por exemplo, né, o que o pessoal fala DAW, que é Digital Audio Workstations. Ele tá falando de alguns youtubers que basicamente para resumir a história, pegaram uma versão alpha, né, antes da beta, bem incompleta, faltando várias coisas desse novo design do Audacity e fizeram vídeos dizendo, olha só, a nova versão do Audacity nada funciona e eles mudaram completamente o software. E daí ele tá relativamente puto com isso porque eles representaram totalmente errado, né, o estado de como o software é, porque eles pegaram, enfim, uma versão que realmente não estava com nada funcionando, uma versão de desenvolvimento que era para os desenvolvedores testarem e mostrarem para a comunidade, né, o progresso do que está sendo feito, e também que ele está dizendo que o plano não é transformar num software de edição de música profissional, né. E daí no vídeo inteiro ele fala sobre o plano deles de desenvolvimento do Audacity para o futuro, e isso aqui sendo desenvolvedor de software há já uns bons 15 anos e hoje trabalhando também de tech lead da minha equipe, isso aqui é uma aula, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom, porque ele fala do quê? Ele fala de como eles estão tentando balancear uma comunidade de software livre que estava acostumada a usar esse software aqui, que funcionou por, né, uns bons 20 anos, mas que também sabe que ele precisa fazer várias coisas melhor, que ele precisa se mover em direção ao futuro, colocar coisas novas, mas como a gente vai fazer isso, né, balanceando os interesses dessas pessoas mais antigas que gostam do software, das pessoas novas e manter ele relevante para o futuro, né, e de uma maneira que lida com algo que ele fala em diversos momentos, que é a dívida técnica, que é, em resumo, né, para quem não trabalha na área técnica, depois de muito tempo construindo software, principalmente de uma maneira colaborativa, como funciona o software livre, mas isso acontece até em softwares proprietários, a gente fica com muitas bagunças, a gente fica com muitas gambiarras lá dentro, a gente fica com muitas decisões erradas em retrospecto, coisas difíceis de mudar que estão incrustadas no nosso software, e a gente precisaria, né, pagar essa dívida técnica, resolver isso, e é muito, muito difícil.
E daí é muito legal que ele fala sobre como eles estão fazendo trabalho de pesquisa com a comunidade para tentar entender quais são os maiores problemas. Ele fala dos maiores problemas, uma das coisas específicas, né? Não vou entrar em detalhe, depois veja o vídeo. Ele fala de todos esses modos que o Audacity tem aqui em cima, que é uma coisa que eu nunca mexo. E daí ele fala, ninguém entende direito os modos diferentes, é extremamente confuso. Eles fizeram um teste de usabilidade com os usuários e é muito legal porque eles falam, por exemplo, assim, nenhum dos usuários parece saber que tem uma função que tu pode empurrar todas as ondas de áudio pra frente. E eu pensei assim, caralho, eu não sei. E daí ele diz, às vezes os usuários criam silêncio na frente das faixas para empurrar todas pra frente. Então, tipo, é exatamente como eu faço, né? As pessoas não sabem, por exemplo, que tem como puxar todas as ondas para trás ao mesmo tempo. Geralmente os usuários só selecionam as ondas e apertam um backspace e deletam. Tipo, é exatamente assim que eu faço. Então, bem legal que ele mostra isso, porque mostra que eles estão fazendo teste de usabilidade, tentando entender a comunidade para resolver diversos problemas e quase impossíveis, basicamente, né? Que nem eles disseram, assim, algumas pessoas gostam de um tipo de comportamento que é muito difícil de implementar e que causa vários outros problemas, e isso são 10% da base de usuários, e daí, ao invés de retirar esse comportamento, eles, na primeira vez que tu usa Audacity e tu tenta fazer isso, eles vão dar a opção de dizer assim, tu gostaria de fazer isso ou da maneira mais moderna? E daí, se a pessoa disser, não, eu quero continuar apagando, acho que tinha a ver com apagar os clipes de áudio, apagando os clipes de áudio dessa maneira, e daí ele, tá, beleza, eu nunca mais vou te perguntar. E daí eles conseguiram acomodar, por exemplo, esses usuários aqui que pro futuro, talvez seria melhor fazerem de uma maneira diferente, mas ainda vai ter essa feature ali. Então, de novo, recomendadíssimo esse vídeo. E outra coisa que chama muita atenção é esse iniciozinho aqui, tá? Porque, que nem ele disse, os youtubers pegaram uma má representação do que é o software, fizeram um vídeo dizendo, o Audacity tá uma merda, o Audacity tá indo pro ralo, né? Olha só que horror aqui que fizeram com o meu menino e tal. E daí ele colocou um comentário explicando isso, e daí sai notícias, né, na comunidade de software livre dizendo Audacity tá uma merda, youtubers expõem isso, e daí eles vão lá nos comentários e tentam dar desculpinha, tipo, saiu notícia sobre isso e ele tipo assim, não, por causa desse tipo de coisa que tá acontecendo, dessa má representação do nosso trabalho que tá acontecendo na comunidade, eu vou ter que fazer um vídeo de 50 minutos, né, explicando todo o nosso trabalho. Que bom que ele fez esse vídeo, mas isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer na comunidade aí do software livre e também em outras comunidades, né? Na comunidade, enfim, de política que eu me meto também, acontece muito essas coisas que as pessoas pegam algumas situações e elas aumentam ela milhões de vezes, porque na dinâmica de criar conteúdo no YouTube, e ele fala um pouquinho sobre isso, é muito mais válido tu pegar uma informação um pouquinho errada e às vezes depois vem uma pessoa e faz react da tua informação um pouquinho mais errada, que tu grava isso em 10 minutos, né? Não precisa editar, não precisa fazer nada e ganha milhões de visualizações. Mas enfim, isso aqui era sobre o novo design do Audacity. São boas notícias na minha opinião. Só que eu queria aproveitar para falar para vocês também sobre um histórico de controvérsias na realidade que o Audacity e o grupo que comprou o Audacity tem com a comunidade de software livre, porque eu acho que tem algo muito importante que a gente pode aprender e refletir sobre isso, tá? 5 anos atrás, o Audacity ele foi vendido para esse Muse Group, tá aqui o site deles, vou dar uma olhada para vocês. Então assim, eles são donos hoje do site Ultimate Guitar, não sei se vocês lembram disso, MuseScore, que é o software de notação musical, e do MuseScore.com, que é um site onde a gente pode fazer upload, né, e procurar arquivos de notação pré-escritos. Isso vai ser importante, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas então, que na realidade o site é o Muse Hub aqui também. E outras coisas, se não me engano, Hal Leonard também é um negócio de notação musical. StaffPad, eu acho que é um software de notação musical também, ToneBridge, alguma coisa de guitarra, se eu não me engano. Mas enfim, eles têm vários softwares de música juntos, tá? E daí, como eu disse pra vocês, na época, eles tinham comprado um site que se chama ultimateguitar.com. Quem é guitarrista talvez lembre desse site. Ele era um dos sites, tinha alguns, tá? Há bastante tempo atrás, que tinha upload de todas as tablaturas, né? A maneira como tocar na guitarra, várias músicas, tipo, de todos os tipos de artista. E qual é o problema disso? Deu ruim pra eles. As gravadoras vieram atrás deles e disseram, todos esses arquivos que estão aí violam nossos direitos autorais, se tá certo ou não, se é ético ou não as gravadoras fazerem isso, fizeram isso, tá? E teve uma época que esses sites, eles ficaram todos fechados, assim, tu não podia fazer upload, não podia baixar nenhum arquivo, tu entrava lá e tinha, tipo, todo um catálogo de coisas, eles diziam, por causa de direitos autorais vocês não podem baixar esses arquivos, né, e daí as coisas começaram a aparecer em outros sites menores e começou a ter que procurar essas coisas estilo pirataria, né. O MuseScore, que é o software de notação musical, muito parecido, né, com o Guitar Pro, que era o software de tablatura,
ele tinha um problema muito parecido com isso, porque eles tinham um site, que nem eu disse, para troca desses arquivos. Esse site de troca de arquivos também virou alvo dessas gravadoras e tinha esse problema de, será que vão nos processar por direitos autorais? Será que vai dar ruim aqui? E muita gente especula que, já que esse grupo Muse, depois de comprar o UltimateGuitar.com, ele conseguiu resolver o problema. Qual foi o problema? Basicamente, eles criaram um modelo de tentar ganhar dinheiro com assinaturas e as pessoas assinarem ali para eles tirarem um modelo de negócio que gera lucro no site e fazer um contrato com essas gravadoras, com esses artistas que tinham os direitos daqueles arquivos, para eles pagarem um X% e poderem ter os arquivos lá. Quem não sabe, é parecido com o que acontece no YouTube. O YouTube teve uma época que tinha muita coisa que as gravadoras considerariam pirataria, né? Todas as músicas sendo feitas upload no YouTube. A solução que foi encontrada foi o sistema do YouTube detectar, né, os donos dos direitos autorais e daí dar a possibilidade de receberem um X ou até o 100% de tudo que estava sendo produzido com as suas músicas, e isso aí é o trato que o YouTube faz com as gravadoras para poder ter conteúdo com copyright tão abertamente no YouTube, né? Só que o Muse, né, que eu não falei para vocês, ele também é um software livre, né? Diferente do Ultimate Guitar, que era um site fechado, o Muse Score, ele era um software de notação aberto. Ele foi comprado principalmente por causa dessa plataforma, eu imagino que tinha as questões das músicas, e esse grupo, ele fez isso, obviamente, na ideia de criar, né, também um sistema de assinatura, um site que tu tem que se inscrever para colocar um modelo de negócio ali e poder, né, e daí muitas pessoas cinicamente disseram extrair dinheiro desse projeto de software livre, mas o que eles disseram, nós vamos continuar desenvolvendo o MuseScore, esse software livre, com esse dinheiro que a gente vai tirar aqui. Só que, então, desde esse momento, assim, que aconteceu isso, a comunidade de software livre, ela tá numa série de brigas com o Muse, e que volta e meia vem à superfície, tá? Então, a cada alguns anos, desde que isso aconteceu, a gente ia ver várias notícias da comunidade de software livre brigando com eles por causa de algum motivo, tá? Então, eu trouxe, por exemplo, essa notícia específica aqui, que ela fala sobre o novo dono da Audacity estar brigando com a comunidade de software livre, mas tem a ver com o Muse, tá? Especificamente, o que tem a ver? Tinha um cara, nessa época, que criou um repositório que estava baixando sem autenticação, né? Porque tinha alguma coisa deles terem os arquivos velhos para suportar os softwares velhos lá. Ele baixava sem autenticação todos os arquivos de notação musical, né? De músicas escritas que tinha no serviço lá de troca de arquivos do MuseScore. E isso violava os termos deles e provavelmente violava qualquer tipo de acordo, alguma coisa que eles tinham com as gravadoras sobre as pessoas poderem acessar indiscriminadamente, sem passar pela autenticação deles, os arquivos que estariam violando copyright, alguma coisa assim. Então, na época, o Muse brigou com esse usuário, ameaçou ele legalmente, até dizendo, você tem que tirar essas ferramentas que estão baixando essas coisas do seu GitHub, e daí isso criou uma celeuma na comunidade de software livre, dizendo, essa empresa malvada tá querendo acabar com esse cara que quer apenas, né, libertar todos os arquivos e tal. E daí, assim, várias pessoas, de novo, isso é uma empresa malvada, querendo acabar com o cara e tal, mas entendendo esse contexto aqui, vocês vão entender que poderia realmente dar ruim para a empresa também, porque, que nem eu disse, teve uma época que o UltimateGuitar.com, eles foram processados, eles levaram algum tipo de intimação ao processinho lá, e o site basicamente teve que sair do ar, né, até o ponto que eles conseguiram resolver essa questão do licenciamento. E daí, isso chega na pergunta que a gente tinha, que é assim, faz sentido comprar um projeto de software livre, já que se tu compra, né, um projeto de software livre, o código ainda é aberto, a princípio tu não pode mudar a licença das versões antigas, tu poderia fazer uma versão nova, que é fechada, alguma coisa assim, para uma empresa, vale a pena isso? No caso do MuseScore, né, pra gente, é importante a gente pensar que meio que valia porque talvez tivesse um modelo de negócio ali com a troca de arquivos, com a comunidade de usuários, que não tem a ver especificamente com o software para escrever e ler a notação musical, que é o software livre, que inclusive daí eles usaram esse dinheiro para mais ou menos, né, se vocês acreditam no que eles estão dizendo, resolver a situação de direitos autorais, que era o que estava ferrando aquele projeto aberto ali, né? A gente tinha um projeto aberto de escrever música, ler música, mas o fato de ter uma comunidade de compartilhamento de arquivos que as gravadoras viam como se fosse pirataria, era uma coisa que era um risco pro projeto, né? Que nem eu disse, várias vezes tinha pequenas dinâmicas assim na comunidade, alguém fazia uma coisa que a empresa era contra, a empresa adicionava alguma feature no projeto que a comunidade via como sendo uma coisa ruim, e saía notícias, tinha brigas, o pessoal dizia, vamos fazer fork do Muse, vamos fazer fork do Audacity, coisas assim, tá? E daí teve uma que me chamou muita atenção, e eu lembro, assim, de ter participado e visto isso acontecendo, lá pro 2021, uma coisa que se chamou o Snidacity, tá? Provavelmente vocês não se lembram disso.
Mas em algum momento, né, depois que o Audacity foi comprado, alguns meses depois, eles quiseram incluir telemetria no Audacity e fizeram uma mudança nos termos de privacidade que, por exemplo, tinha aquelas coisas que geralmente entram nos termos de privacidade de todos os produtos. Nós podemos reproduzir suas informações no formato não sei o que, nós podemos guardar, nós podemos compartilhar elas com terceiros. É uns termos que, assim, eles são super assustadores e eles podem realmente ser muito ruins. Todo mundo hoje, né, sabendo de IA, pensar, esse é o termo para eles poderem treinar nosso conteúdo com IA também. Mas aí, dependendo se vocês perguntam pro pessoal de diversos projetos, a gente falou aqui do caso do Firefox, quando ele mudou os termos, eles dizem que, assim, pela legislação, só o fato de ter que passar por um servidor nosso algum dado, ou a gente ter que fazer algum protocolo que distribui ele para o outro lá, para outro computador, a gente vai ter que botar escrito que nós temos a permissão de processar seus dados em diferentes legislações, porque pode ser que esteja em outro lugar do mundo. Tem esses dois lados, tá? Mas eles botaram isso. E que nem eu disse, a telemetria, eles mandarem, né, para um servidor coletarem dados de uso do software, fazer pesquisa, né, de uso do software para usar isso para melhorar o software, é o que eles disseram. Isso, de novo, causou um movimento muito grande na comunidade, porque era um projeto de software livre que tu ia instalar, né, e ele tinha essa dependência de servidores externos, ele tinha esses termos de uso. A comunidade nunca gosta desse tipo de coisa. Falaram, nós vamos fazer um fork, né, nós vamos fazer um projeto diferente, né, gerido pela comunidade. E o nome desse projeto, que ainda não existia, era Temporary Audacity, né? O Audacity temporário. E daí a pessoa que fez esse primeiro fork chamou a comunidade e disse assim, ó, vamos fazer algo divertido, vamos votar num nome para ser o novo nome do projeto. E isso causou uma briga, né? Esquece daí a companhia agora. Isso causou uma briga específica dentro da comunidade. Por quê? Porque dentro do 4chan tem um meme específico que tem a ver com esses personagens aqui, que eles chamam de Sneed, esse meme, tá? E em muito resumo, tem uma piada num episódio dos Simpsons, que tem aqui uma fotinho, que é basicamente o Homer encontra esses dois personagens aqui, e daí tem uma piadinha lá que o nome do lugar deles é Sneed and Feed, e é meio que uma piada porque o nome deles era Chuck, daí se tu trocar as sílabas vai ficar Suck and Fuck, vai ser uma coisa assim, é uma piada meio quinta série, tá? Só que daí, se tu pergunta pro pessoal do 4chan, se tu pergunta pros doentinhos lá, eles vão dizer, na real é uma piada super complexa, você tem que ter o QI 900, você tem que entender como é que o Rick vira um picles e tal, porque isso aqui é uma grande piada. E a moral toda é que, enfim, eles gostam muito desse meme. E pra decidir o nome e tal, o dono resolveu dizer assim, me sugeriram botar Sneedacity, esse nome aqui e tal. Esse é o nome que alguém da comunidade sugeriu. E daí o 4chan disse, caralho, nós fizemos o nosso meme pra influenciar aqui o projeto, o novo Audacity vai se chamar Sneedacity, todo mundo vota nisso. Eles votaram, fizeram uma campanha pra isso acontecer. Aí o dono do projeto disse, pô, do nada, né, veio 10 mil votos aqui, eu percebi que é uma piada do 4chan, esse nome aqui não vai ser escolhido, vai ser Tenacity agora. Aí, né, aconteceu, todo o pessoal foi atrás dele, encheram o saco dele, o cara disse que encontraram a casa dele, tem um relato de que ele teria sido atacado por alguma pessoa, aí a comunidade do 4chan e pessoas na internet dizem, não, esse cara tá mentindo, ninguém atacou ele, não sei o que, mas então assim, causou toda uma problemática dentro da comunidade. Essa pessoa disse aqui, assim, quer saber, abandonado o fork e agora é de vocês, faça o que quiser, e daí se formou um Sneedacity ali em algum lugar. Inclusive, eles estão, né, vocês podem ver, né, que aqui eles estão fazendo dabbing, que é uma dança de jovens. Não tem nada a ver com nenhum tipo de sinal supremacista ou nazista que o pessoal do 4chan esteja interessado, né? E isso é um dos problemas desse tipo de meme do 4chan, é porque eles sempre podem negar, não, isso aqui é só uma piada, pessoal, eles estão fazendo uma dança. Esse tipo de coisa que a gente tirou no 4chan não tem nada a ver com nenhum tipo de ideologia que a gente possa ter, alguma coisa assim, tá? Eu só queria citar isso porque eu acho que é importante pra depois. Mas daí se formou, né, um Sneedacity e eles estavam fazendo fork de, digamos assim, vários projetos open source e eles queriam fazer uma Sneed Suite, tá? Que é vários projetos abertos que teriam nomes engraçadinhos, mas seriam geridos pela comunidade e seriam projetos bons tecnicamente, né? Então, assim, eu tava tentando lembrar quais projetos eram, mas o único que eu consigo lembrar é o fork do GIMP, tá? Que seria o Simp. Que também é um meme, tá? Simp uma linguagem de... Simp seria a pessoa que é gado. Gado, assim, eu gosto muito de uma pessoa e daí eu sou um gado dessa pessoa. Simp é esse meme, tá? Só que o que eu acho interessante disso? 5 anos depois, não tem mais a porra de Sneed Suite nenhum. Não tem quase nenhuma
atualização lá no Snidacity, é muito parecido com o caso que eu falo para vocês da Redô. Isso aqui, de novo, foi um daqueles forks que pegou algumas pessoas revoltadas da comunidade e disseram, não pode, tá muito ruim, nós vamos fazer alguma coisa, e daí eles apertam o botão de fork lá, trocam o logo, trocam o nome, às vezes nem trocaram o logo nesse caso. Sai notícia, sabe, vão atrás de um desenvolvedor que xinga, não sei o que, faz toda uma guerra cultural nas redes sociais, acaba o negócio. Não foi gerado nada aqui, que nem eu disse, isso é muito parecido com a Redô. Volta e meia eu vou dar uma olhada como é que tá as atualizações lá do projeto, quem não tá ligado, temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E as atualizações do projeto lá, fork da Godot esse, né, que foi feito um fork de guerra cultural do pessoal conservador que não gostou da Godot ser woke demais e tal, eles continuam atualizando o projeto com as atualizações que estão vindo do projeto normal, né, mas eles não estão fazendo nada. Mas por que eu acho que isso aqui, essa situação é interessante e eu queria chamar a atenção, tá? O problema que existe aqui é real, tá? Tem uma empresa que é uma empresa que a princípio ela quer lucro, tá? Ela tá precisando criar um modelo de negócio baseado em cima do software livre. Tem toda uma contradição, né, das empresas estarem indo atrás de um software livre, no caso do Audacity não, mas eu tô falando do MuseScore, que estava permitindo o acesso à cultura, só que isso era confundido como pirataria, né, a troca de arquivos. Eu digo confundido, pode ser até que seja pirataria mesmo, mas para a questão de difusão da cultura, a pirataria é extremamente válido, né, nós não somos contra pirataria nesse canal. Mas ao mesmo tempo tu pega uma comunidade que tá sempre revoltada, que tá sempre tentando entender assim minimamente sobre um assunto com um nível de pires de profundidade, e daí ela começa a criar essas coisas, não, porque nós vamos fazer fork, nós vamos fazer um protesto e tal, e daí isso é rapidamente cooptado por esse tipo de gente. Por esse tipo de gente que vocês vão até dizer, ah, é um meme, sabe, é bobajada, é os estranhão lá do 4chan, mas eles basicamente pegaram e estavam felizão que eles iam botar um meme do espaço cheio de nazi deles, com referências que vocês podem até dizer que são inocentes, mas que elas são desconfortavelmente próximas de uma comunidade cheia de nazi, tá? E eles queriam que isso fosse o fork oficial de um projeto aberto, extremamente, né, relevante e tal. Eles estavam vendo isso como uma vitória cultural daquele espaço ali, 4chan, se eles tivessem conseguido isso. Só que, infelizmente, é só fogo de palha. Os caras não conseguem bancar nenhuma das coisas que eles fazem. E daí, que nem eu disse, se passa um ano, dois e tal, os projetos eles ficam abandonados. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque uma comunidade de software livre despolitizada e que não consegue ver esse tipo de coisa e que não consegue entender, inclusive por isso que eu trouxe o vídeo do Audacity lá como o dos primeiros, as dificuldades de gerenciar um projeto, as complexidades que é ter uma comunidade de tanta gente, de tantos lugares diferentes do mundo, tantas pessoas diferentes usando o teu software e tendo que contribuir para uma coisa que serve para todas essas pessoas, ela só assim, uma empresa malvada fez uma coisa e daí agora nós vamos criar a nossa própria versão que vai ser muito melhor, e daí acaba acontecendo isso sempre. Acaba ou morrendo ou sendo cooptado por algum movimento horrível dentro da comunidade que, enfim, acaba morrendo igual, mas de uma maneira muito mais idiota e mais longa, tá? E eu acho que com o devido afastamento e o tempo aqui, fica muito claro que isso tá acontecendo. Por isso que eu quis trazer agora, faz basicamente 4 ou 5 anos, tá? Nós estamos em 2025, que essas coisas aconteceram, e fica bem claro que isso aqui foi um movimento sobre nada, que aconteceu nada, e embora tenha muitos problemas reais com o fato que, nem eu disse, uma empresa que é dona do projeto de software livre, parece que ela tá querendo cobrar assinatura, fazer inscrição, ela tem que fazer algum tipo de concessão, né, para as gravadoras e tal, para que o projeto não seja derrubado. Eles focam isso numa coisa que é basicamente assim, eles são as pessoas, né, eu digo o pessoal do 4chan e esses desenvolvedores aí que saem fazendo fork. Eu entendo tecnicamente como a coisa funciona, eu sou muito foda e eu sou extremamente moral, eu nunca venderia os meus princípios para que o meu projeto de software livre pudesse continuar vivo, né, a gente vai fazer a coisa aqui raiz da comunidade e tal, e eles pensam que as pessoas que estão trabalhando lá são assim, vou arruinar esse projeto de software livre porque eu sou muito malvado, eu acordei hoje e eu tô louco para que o Audacity vá pro ralo, tá ligado? E daí voltando pro Audacity, por isso que eu acho que foi tão legal o vídeo que o Tanta Crew fez explicando a coisa, porque ele fala, inclusive, de todo o feedback que eles coletaram dos usuários, todos os testes de usabilidade que eles fizeram, e daí eu entendi assim, tá, agora que tu me explicou esse trabalho que vocês fizeram, talvez fizesse muito sentido ter essa telemetria no Audacity. Que aliás foi removida, não sei se eu cheguei a dizer quando eu tava falando, mas ela foi removida nos primeiros dias. Eles colocaram a telemetria para coletar dados dos usuários, a comunidade odiou tanto que isso meio que nem ficou no ar, foi embora, né? Mas que nem eu disse, o pessoal nunca esqueceu disso.
Mas o que, assim, embora eu não possa ter certeza do futuro que vai ser o Audacity, é muito legal ver que ele tá na mão de pessoas tão apaixonadas pelo software, por música, por produção de áudio e tal, como eu sou. Eu senti, né, um quentinho no coração de ver uma pessoa mostrando o trabalho tão bem feito e o planejamento que eles têm pro futuro, e me pareceu, assim, que está em boas mãos, né? Eu espero que continue dessa maneira. E daí eu peço também que vocês assistam com calma aquele vídeo, porque ele é uma aula de design e desenvolvimento de software. Aquilo ali é meio que o futuro do esporte, assim, o ápice de como uma pessoa pode fazer uma coisa no desenvolvimento de software e fazer isso numa comunidade de software livre com todo mundo te olhando, né, tentando gerenciar tantos interesses diferentes, é uma coisa impossível, basicamente. Eu não sei se vai dar certo o Audacity, eu não sei se a comunidade vai abraçar essa versão nova ou se eles realmente vão conseguir fazer algo melhor, mas eu acho que vai ser muito legal a gente ver se isso vai funcionar, e geralmente esse é um aspecto que a comunidade de software livre ignora, tá? Então eu fico muito feliz disso. Eu sempre lembro de uma história, eu tava falando, tem um amigo meu que é o baixista da minha banda, né, o Guilherme. E quando a gente começou a trabalhar junto na banda, né? Quando eu entrei na banda, a gente escrevia nossas tablaturas em Tux Guitar, que é a versão software livre do Guitar Pro. E o Tux Guitar, a gente viu ele evoluindo durante os anos, e em algum momento ele ficou meio largado. O desenvolvedor original, a princípio ele é um argentino, ou talvez não seja o desenvolvedor original, mas é uma pessoa que estava mantendo o projeto durante um tempo. Ele basicamente sumiu também, não desenvolve mais o projeto. E a gente ficava sempre dizendo, cara, nós temos que manter o Tux Guitar, nós temos que fazer aqui talvez uma versão nova e mais moderna do Tux Guitar. Que bom, eu acho muito legal que a gente nunca começou a fazer isso, porque ia ser um trabalho desgraçado e provavelmente ia ficar ruim, sabe? Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Qual é a dificuldade, né, de manter um projeto de software livre e de fazer só um projeto de software, mas ainda software livre, né? E o trabalho que essas pessoas têm, e daí levem isso em conta quando vocês verem esse tipo de revolta acontecendo dentro dessa comunidade, as pessoas fazendo vídeos, xingando um projeto e dizendo que ele ficou pior e tal. Tentem cavar um pouco mais profundamente, pensem nisso, porque eu acho que vocês também vão crescer. Se vocês são desenvolvedores de software e tal, vocês também vão crescer um pouco, né? E se vocês só se interessam pelas dinâmicas da comunidade, vocês também vão começar a ver coisas que vocês não viam antes. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado isso interessante. Eu noto que eu sempre começo a me enrolar em umas partes aqui, mas isso é tudo que eu me interesso. É música, é produção de áudio, né? É comunidade de software livre, e é também a política interna dessa comunidade e como ela, às vezes, ela é cooptada por outros interesses que a gente não necessariamente entende na primeira vez que vê, tá? Se vocês curtem o canal, like, se inscreva, temos maneiras de apoiar, e nós nos vemos na próxima. Falou!